Nós temos o pastor Daniel. Ele é o sogro do Hélio, pai da Tati. A esposa dele já trouxe uma palavra para as mulheres que está reverberando, e glória a Deus por isso. E a gente vai ouvir o pastor Daniel pregar para a gente hoje. E eu tenho o prazer de ser ministrado pelo irmão. Por favor, pastor. Que Deus possa estar usando o irmão com toda a autoridade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Amém, queridos? Muita alegria receber o convite do pastor Fernando e a pastora Silvia. São tão queridos e tão amados, enquanto nós estamos aqui aguardando o nosso green card. Então, podemos também estar servindo ao Senhor, trazendo uma ministração aqui nessa cidade. Semana passada, aliás, segunda-feira, nós tivemos a Aliança de Pastores e foi nos pedido que falássemos sobre encorajamento, sobre como nós podemos vencer na vida e no ministério, principalmente os pastores dessa cidade. Qual foi minha surpresa quando estava sentado numa mesa que um pastor querido, amado, ele disse, olha, aqui todo ano muda muitos pastores. E eu mudei aqui dessa cidade para uma outra cidade, porque me falaram que essa cidade aqui é o cemitério de pastores. E eu louvo a Deus porque eu estou aqui quase 8 meses, quase 9 meses, e eu não tenho visto isso, principalmente nessa igreja querida. Tenho visto aqui a unção presente do Espírito Santo. Deus tem falado muito a esses queridos discípulos que estão aqui nessa igreja. Você tem sido alimentado, não somente pelos pastores, pela liderança tão rica que vocês têm aqui, uma liderança muito bonita, muitas equipes de adoração, de louvor, muitos pastores que estão aqui, quem sabe nos bastidores, mas são cheios da graça de Deus, cheios da unção de Deus. E eu louvo a Deus porque Deus tem abençoado essa cidade. Eu ouvi aqui nessa cidade dizendo que Orlando é o Brasil que deu certo. E é uma verdade, temos muitos brasileiros aqui, frustrados, quem sabe, pela nossa nação, mas estão aqui sendo tremendamente abençoados, não somente financeiramente, mas estão sendo abençoados também espiritualmente. E eu sei que você tem sido muito abençoado espiritualmente aqui nessa igreja, alimentado também. Deus me deu graça aqui pelo Facebook, alguns amigos que a gente tem aqui, a Angélica aqui, morar na minha cidade, vou encontrar aqui em Orlando, no Facebook, a Sandra, querida também que está aí, o seu esposo, né, a pastora Sandra do Rio de Janeiro, e eu fiz questão que eles viessem aqui hoje para conhecer, eu sei que eles já conhecem, mas pelo menos a gente tem falado muito de vocês. É uma igreja muito acolhedora, uma igreja muito amorosa. Eu me sinto aqui em casa. Amém, queridos? Então, gostaria que você se colocasse em pé, vamos ler a palavra do Senhor, um texto que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo, e a palavra hoje é diferente daquela que foi dada na segunda-feira, de encorajamento. Deus colocou no meu espírito, no meu coração, para compartilhar com vocês, o livro de Isaías, capítulo 40, que fala sobre consolo. Eu sei que nós estamos vivendo aqui, nos últimos dias, aqui nesta terra, um momento de ansiedade, de agonia, de depressão. Muitos estão solitários, em aflição, com medo, insegurança. Alguns estão tristes, abatidos, magoados, né, ressentidos. Alguns estão sofrendo um estigma de solidão. Então, o Espírito Santo quer trazer uma palavra para você de consolo. E eu quero que você abra o seu coração e que você receba esta palavra de Isaías 40, que quem sabe você já conheça, mas vai fazer bem ao seu coração. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, o que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as suas flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as suas flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião sobe um monte alto. Tu, anunciador das boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá com forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os que levará o seu regaço, e as que amamentam, ele as guiará mansamente. Pai amoroso, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra de consolo e conforto. Queremos que o seu Espírito Santo possa tirar toda barreira, que possa o coração do seu filho que está aqui, ó Senhor, quem sabe tendo o impedimento de ouvir, obstruído o seu ouvido, quem sabe a rigidez do seu coração por momentos tenebrosos que tem vivido. Queremos que nenhum vento contrário, nenhuma força contrária possa roubar a bênção que ele precisa receber do Senhor nessa noite. Sopra aqui, Espírito Santo. Invocamos a sua presença doce aqui. Tira a angústia, tira a tristeza, tira a preocupação, e que o seu filho possa, neste momento, ser visitado pela unção do seu Espírito. Amém, Jesus. Podeis assentar, queridos. Eu fiz aqui algumas anotações e eu vou estar acompanhando, um pouco diferente do que tenho pregado. Nós vivemos, queridos, num mundo aqui na Terra, e principalmente nós brasileiros, e você que está aqui também em Orlando, num mundo comprimido, podemos dizer, num mundo de pessoas sofredoras, num mundo de pequenos apartamentos aqui, de velhos que temos aqui nessa cidade, como na nossa cidade de São Paulo, de jovens abandonados, de velhos que encontramos todos os dias nas avenidas, sozinhos, solitários, às vezes abandonados pelas famílias, idosos que estão à mercê da sua própria sociedade. Vamos também encontrar muitos jovens abandonados, meninos de rua. Se você mora em São Paulo, sabe do que significa a Cracolândia, né? Quem já visitou São Paulo sabe o que representa aqueles que estão na Cracolândia. Vemos aqueles jovens também, e às vezes idosos, que estão, às vezes, comendo detritos, às vezes até da lata do lixo. E numa cidade rica, aqui esta nação, não é diferente. Temos pessoas que estão à margem dessa sociedade e que precisam, às vezes, de uma mão estendida, às vezes de um alimento, numa cidade rica. Então, não estamos falando daquele que está somente na nação brasileira, mas que estão aqui também. Americanos que precisam da bênção do Senhor. Sabemos que tem os jovens insatisfeitos que estão nessa terra, nessa sociedade, e às vezes a satisfação desses jovens, às vezes é o sexo, às vezes as drogas, a dependência química que está de uma forma disseminada na nossa nação, né? No mundo, podemos dizer, de muitas injustiças e muitas ameaças, no mundo de muitos adversários. E eu sei que de todo tipo e de toda ordem, nós temos esse tipo de adversidade. Na intimidade que chega na mente, que chega no subconsciente, na consciência e no próprio coração, né? Nós sabemos que muitos estão aqui sentindo culpados
E nessa sociedade tem muitos que estão com muitas feridas na alma. E posso dizer que em todos os lugares tem pessoas feridas. E não é diferente na minha igreja e aqui também. Quem sabe você está ferido. Quem sabe você está machucado. Quem sabe você está ressentido. Quem sabe você está magoado. Quem sabe você teve alguma perda e quem sabe você hoje está sentindo necessitado que o Espírito do Senhor possa, nesta noite, te sarar e te curar e te abençoar. Além desses problemas externos que nós temos de uma vida totalmente tumultuada, né? Uma vida corrida, opressiva, esmagadora, sabemos que desde muitas aflições humanas no tempo de Isaías, e posso dizer que não somente a ele, mas os seus profetas, e nos nossos dias vamos encontrar da mesma forma a voz que Deus está dando para nós. A voz de Isaías 40, console o meu povo. Consolai o meu povo. Esta é a palavra que Deus quer que você receba nesta noite. A consolação do Senhor. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração é que deve ser ministrada de uma forma determinada em 3 níveis. E a primeira palavra, ou seja, em primeiro lugar, deve ser ministrada através das palavras íntimas. Posso dizer, o texto fala, no primeiro versículo, falai ao coração de Jerusalém. Se você tem a Bíblia, e eu quero que você mantenha a Bíblia aberta em Isaías 40, que nós vamos dissecar esses 11 versículos. Então, o primeiro versículo fala do consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolai Jerusalém, falai ao íntimo, falai às almas, falai ao interior, falai às emoções, aos corações, aquelas fibras íntimas do nosso interior. Eu sei que cada um que está aqui vivendo nessa terra, do racionalismo humano, né, da vida plástica que nós temos vivido, da era do computador, da informática, né, do iPad, do iPhone. Sabemos que hoje nós temos a comunicação muito mais rápida, né? Ele quer falar não através do computador. Ele não quer falar para você através do iPad, nem do telefone, nem aquilo que você tem passado como mensagem. Mas Deus quer falar ao seu interior, ao seu espírito, ao seu coração, nessa noite. Então, a primeira palavra é exatamente, o Espírito de Deus quer que você tenha um entendimento. Não é uma forma coletiva. Deus quer falar para você de uma forma específica ao seu interior. Deus conhece o seu dia a dia. Deus conhece a sua história de vida. Desde o momento quando você foi gerado até esse dia agora, Deus conhece a sua vida. Os seus altos, os seus baixos, as suas vitórias, as suas frustrações, as suas lágrimas, as suas derrotas aparentes. Deus conhece tudo da sua vida. Você não pode se esconder dele. Então, o Espírito de Deus sabe como você está aqui agora. Muitas vezes você está até no altar adorando ao Senhor. Outras vezes você está dentro da igreja, quem sabe, de mãos levantadas. Mas quem sabe como você está, não é o pastor, não é o pregador, mas é você mesmo. E Deus sabe como você está aqui hoje. Quem sabe você está tremendamente abatido, tremendamente chateado, tremendamente frustrado. E Deus está dizendo que Ele quer falar ao seu interior, às suas emoções, aquilo que você está recebendo de ataque, quem sabe, da vida que você está vivendo. Em segundo lugar, o versículo 2, Isaías 40 está dizendo, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então Deus está dizendo que, em segundo lugar, que acabou o conflito, acabou a guerra. Deus está dizendo, o versículo diz assim, ele diz, afirma meu povo que é finda do tempo da sua milícia. Em algumas traduções diz, acabou a guerra, acabou o seco, acabou o arroxo, acabou aquele legalismo, cessou o tempo da milícia, do conflito. Posso dizer, agora não estamos no tempo de guerra, nós estamos agora no tempo da graça, nós estamos no tempo da paz do Senhor, e Deus está dizendo que Ele vem e reconcilia com você e com o seu povo. Você lembra o dia quando você veio para a casa do Senhor, quem sabe totalmente
deformado, e houve um transplante sobrenatural na sua vida. Deus trocou o seu coração, Deus deu para você um novo nome, uma nova credencial. E a partir desse momento, a Bíblia diz que houve festa dos céus e também na sua casa, porque você passou a ser um agente transformador dentro da sua própria família. Quem sabe você foi rechaçado ou rejeitado dentro da casa, dentro da família, porque você recebeu não uma religião, não uma denominação, mas você recebeu Jesus, o Filho de Deus. Isso mudou a sua história de vida. Isso fez a diferença. Você agora, aquelas práticas do passado, quem sabe que você fazia, você hoje não faz mais. Aqueles amigos que você frequentava no passado, hoje você não frequenta mais. Então Deus está dizendo para você que esse tempo foi de guerra, de contenda, de confusão, de deformação, virou a página. Então diga para o teu irmão, foi virado a página. Na minha história de vida. Foi virado mesmo, querido. O versículo 2 diz exatamente: anuncia meu povo, diz ao meu povo, que a iniquidade já foi perdoada. Eu não sei qual o pecado que você praticou. Eu não sei qual a mazela, qual a deformação que você tinha. Seja você taxado como quem sabe, um mau caráter, quem sabe um brulhão, como foi Jacó, um trapaceiro, né? Um passador de cheque sem fundo, um mentiroso, um adúltero, um infiel, um ladrão, não importa. A palavra de Deus diz que esse pecado já foi cancelado na cruz. Então Deus já cravou na cruz o seu fracasso, a sua derrota. Então você hoje é um novo homem. Você não é um homem natural, mas você já é um homem espiritual. Você é uma mulher santa de Deus. E Deus te ama tanto que dá a você a oportunidade de que você tenha ainda na vida espiritual altos e baixos. Mesmo conhecendo a palavra, quem sabe você fracassou novamente. Quem sabe você errou novamente. Quem sabe você pecou novamente. Quem sabe você foi infiel novamente. Quem sabe você se frustrou na fé. Quem sabe até pelas decepções da vida ministerial. Eu posso dizer a você, querido, mas independente dos seus altos e baixos, Deus te ama. E Deus não desiste de você. Deus te ama a tal ponto que Ele não desiste de você. Você pode até desistir dEle, mas Ele não desiste de você. Ele quer você no colo dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, diz aqui a palavra do Senhor, afirma que é tempo de perdão, que estou disposto a esquecer as iniquidades, porque muitas vezes, queridos, nós como seres humanos, nós não esquecemos a traição, a punhalada nas costas, aquela puxada de tapete, você aparentemente perdoa, mas você nunca esquece. Aquela bofetada que você recebeu, aquela traição que você recebeu, aquela palavra mal colocada que te feriu. Quem sabe você que teve decepções, quem sabe no fracasso conjugal, você como pai, ou você como filho, ou você como mãe, ou você como pai, ou você como esposo, ou como esposa, eu não sei que área que você foi frustrado, mas quem sabe você hoje não consegue cancelar do seu interior algo que machuca, que martela a sua vida. Você não consegue perdoar. Mas Deus é um perdoador diuturnamente. A palavra de Deus diz que Deus perdoa e esquece. Então, o pecado que você fez no passado não existe para Deus. Foi cancelado no Calvário. E o Espírito Santo está dizendo para você que você, aqui nessa terra, passa a ser um instrumento poderoso de transformações de vidas que estão precisando de mão estendida, de abraço, de beijo, de carinho, de levantar aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, aqueles que estão andando, quem sabe, solitários aqui nessa cidade de milhares de pessoas, mas quem sabe nessas avenidas de Orlando tem pessoas brasileiras que estão aqui frustradas e quem sabe decepcionados de algo impessoal. E ele não consegue abandonar, ele não consegue perdoar, mas Deus é um Deus tão bom, que Ele nos perdoa e esquece os nossos pecados e os nossos fracassos. Deus está dizendo para aquelas pessoas, né, que Deus está dando que tem uma nova proposta, mas Deus manda dizer para as pessoas que querem consolação, o que eles precisam fazer. Você quer consolo de Deus? Você quer um conforto de Deus?
Então Deus está dizendo que aquelas pessoas que querem de fato o consolo de Deus, que vem não da terra, mas vem do céu, esse consolo e esse conforto, a consolação de Deus, ela não é prostituída. Olha bem, a consolação de Deus não é prostituída. Deus consola. A graça de Deus não é barata. A graça de Deus custou o sacrifício do Filho de Deus. Então eu posso dizer a você que Deus está nos dando aqueles que estão aqui precisando de um consolo, do conforto de Deus. Ele está dizendo que fala de paz e não de guerra. Fala de perdão e não de acusação. Mas diz que há condições, porque Deus está dizendo que não consola os cínicos. Deus não consola as prostitutas não regeneradas. Deus não consola mesmo aquele que quer realmente receber a bênção do Senhor, se ele de fato não se posiciona diante do Senhor. Então há condições. Deus não consola o cínico, Deus não consola as prostitutas não arrependidas, Deus não consola os ladrões não regenerados, Deus não consola os religiosos hipócritas que não se curvam diante de Deus, que não têm um coração quebrantado diante de Deus e que não se rendem diante de Deus. Tem muitos religiosos dentro da igreja, mas que não recebem o consolo, que não recebem o conforto de Deus. Por quê? Porque são hipócritas, porque são fariseus. E Deus está dizendo, quando a pessoa não tem um coração rendido, quando a pessoa não tem um coração quebrantado, quando a pessoa de fato não se posiciona diante do Pai Celestial, ela não é abençoada. Então muitas pessoas passam 20 anos na igreja e não é confortada, e não é curada, as feridas, os traumas, aquilo não sai do seu interior, porque essa pessoa não se rendeu diante do Pai. Essa pessoa não se posiciona diante do Pai. Então você está aqui hoje para ser confrontado diante de Deus. Por que você não é consolado pelo Espírito Santo, que é o Paráclito de Deus, que está ao nosso lado, que está dentro de nós? Se Ele é consolador, se Ele é aquele que nos consola e que nos conforta em todos os momentos da nossa vida, por que você está frustrado? Por que você não é restaurado e não é liberto? Existe, de fato, a palavra para você. É para mim, como pastor. E é para você que é membro desse ministério. A palavra de Deus diz que algumas pessoas não conseguem adorar o Senhor. Essas condições que o Espírito do Senhor quer que eu receba e que você receba. Em primeiro lugar, ele diz que se você quer consolo de Deus, tem que, o versículo 3 e 4. Se você quer o consolo de Deus, vamos ver o versículo 3 e 4 que nos diz. Versículo 3 diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo da vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. O texto diz assim, se você quer consolo do Pai, Deus está dizendo para você, em conserto de vida, em arrependimento. Quer consolo? Se arrependa, acerte a sua vida. Nós sabemos, queridos, que muitas pessoas não recebem esse conforto, porque, quem sabe, muitas pessoas têm no seu interior aquela índole de maldade que não quer mudar. A palavra para você é hoje acertar a vida. Qual é o seu erro? Qual é o seu pecado? Qual o seu fracasso? Qual o pecado do ser humano? Nós estamos falando que Deus nos dá a palavra de trazer como liberdade, como pastor. Pregue o que Deus colocar no seu coração. Deus está colocando esta palavra para a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Deus está dizendo, qual é o pecado que eu tenho? Qual o pecado que você tem? Qual a deformação que você tem? Qual a frieza espiritual que você tem? O porquê que realmente você não sobe mais um degrau? O Espírito do Senhor está dizendo para nós o arrepender, o acertar a vida, o retificar a vereda, nos mostra essa palavra. E muitas vezes nós temos testemunhos de fracassos, de frustrações em várias áreas, seja financeira, seja conjugal, seja no negócio, seja ministerial. Nós queremos que todos possam ter esse entendimento. Muitas vezes nós observamos dentro da igreja um discípulo, uma ovelhinha, que precisa ser abençoada.
mas ela tem que ter a coragem, a decisão de tomar a sua posição diante do reino de Deus. Há muita gente sofrendo por causa dos seus pecados. Quero consolo, acerte a vereda em nome de Jesus. Eu não sei como é que você pode fazer, mas muitas vezes, querido, você vai ter que ter coragem de enfrentar alguma coisa que é de oposição, quem sabe está dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Quem sabe aquele homem, o homem natural, o homem carnal, aquelas raízes da velha criatura que quer ainda ressurgir. Quem sabe o Espírito do Senhor está trazendo para você, no seu pensamento, aonde é que está o problema. Aonde é que você tem que retificar a vereda. Aonde é que você tem que, de fato, andar no caminho que Deus quer que você ande, que é um caminho muito estreito. No meu tempo de adolescência, tinha um quadro escrito caminho estreito e o caminho largo. Né? O caminho largo entra com carroça, entra com tudo, né? Tem tudo tipo. E o caminho estreito é bem apertadinho. Não sei se tem mais esse quadro, mas significa renúncia. Significa negar a si mesmo e seguir Jesus. Quem sabe de uma forma que você, quem sabe, tem que pagar alto preço. Em segundo lugar, Deus está dizendo que há pessoas procurando consolo e que não receberão enquanto não aprenderem a inverter os valores da vida. Olha o versículo 5 e 6. Versículo 5 diz assim, que a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Olha, queridos, este versículo 5 e 6 diz que há pessoas procurando consolo e não receberão, porque, de fato, não conseguem inverter os valores da vida. Aqui, o versículo 5 e o versículo 6 colocam um contraste altamente significativo. O versículo 5 fala da glória do Senhor. O versículo 6 fala da glória dos homens, que são como erva. Se você quer o consolo do Senhor, tem que entender isso. Quem já viu as flores? Eu sempre fui um romântico, sempre enviei flores, para minha esposa. Eu sempre fui um apaixonado, de fato, de nunca esquecer datas importantes, seja de namoro, noivado e casamento. Isso vou fazer quase 40 anos, no dia 11 de janeiro. Mas eu sei que a flor, ela tem um período de duração. Flor é bonita quando você dá um buquê para uma namorada, para uma noiva, uma esposa, Mas essa flor tem um tempo de validade. Quem sabe de 2 semanas, daqui a pouco está seca e você tem que jogar fora e queimar. A palavra de Deus que seca como a erva, como a neblina que passa rápido. Então Deus está dizendo assim, são como erva. Que quem quer consolo tem que entender isso. Que é preciso inverter os valores, preciso trocar da glória dos homens pela glória de Deus. Porque há muitas pessoas, meus queridos que estão aqui, que estão sofrendo. Quem sabe você é um deles. Sempre vai ter alguém sofrendo por causa da glória dos homens. Eu fui com o meu genro, acho que no mês passado, num show aí em Miami, uma feira de barcos, iates e carros. Lá nós vimos carros Maserati, né? Maserati, Lamborghini, Ferrari, Jaguar. E show lá de iates de 40 milhões de dólares, é isso? É isso? E eu até entrei numa cabine lá dessa, entrei lá em uma cama no quarto desse iate, e eu tirei uma fotografia deitado na cama lá. Curti pelo menos alguns segundos de grandeza. Eu quero dizer a você, querido, muitas pessoas, por causa da glória dos homens, não conseguem inverter. Perdeu o carro importado,
perdeu o duplex, perdeu o apartamento na praia, perdeu o negócio, perdeu as viagens, perdeu grandes empreendimentos, estão sofrendo porque tiveram que baixar o seu padrão. Num certo momento da minha história, eu fui deputado estadual, por 16 anos. 16 anos eu fui parlamentar, representante da bancada evangélica no estado de São Paulo, como deputado do estado. E tive a oportunidade de conhecer vários presidentes. E eu e minha esposa, nós trabalhamos para algum presidente que acreditávamos que naquela época dizia que ele era o caçador de Marajá, que era um homem íntegro que ia combater a corrupção. E nós perfilamos ali, fizemos a campanha. Tinha um escritório político até que lá no ABC, morava em São Caetano, lugar até bomba no nosso escritório, porque nós estávamos ali acreditando num homem lá de Alagoas, lá de Alagoas, dizendo que era o caçador, Collor, Fernando Collor de Mello. Nós fomos na posse dele. Eu entrei no dia da posse dele, no gabinete dele, com a esposa dele, com os filhos dele, tirei fotografia dentro, junto com o vice-presidente Itamar Franco. E posso dizer que presidente, ex-presidente, Jânio Quadros, todos os governadores de São Paulo, Covas, Alckmin, Quércia, e esse governador que temos ainda, prefeito de São Paulo, uma glória humana. Hoje não sou mais deputado. E se eu, de fato, tivesse colocado, centrado a minha posição cristã na glória humana, hoje, quem sabe, seria o maior frustrado da vida. Frustrado porque não tem um iate, frustrado porque não tem um Jaguar, uma Ferrari, né? Mas a palavra de Deus diz assim, queridos, muitas pessoas estão frustradas nessa cidade, que vieram do Brasil, estão aqui porque tiveram que baixar o seu padrão. A palavra de Deus diz que esse contraste da glória humana é passageiro, é efêmero. Eu não sei quanto tempo você vai viver nessa terra, mas quando a palavra de Deus que a glória humana também termina, é que um dia você vai sair dessa terra. Um dia você vai ser colocado numa sepultura. Então a palavra diz assim que a carne é erva, diz o texto. O povo é erva. Você é erva. Você é a neblina que está aqui. E que você tem que ter o coração firmado na palavra de Deus, de que a glória que você tem que ter, o galardão que você vai receber, não é, em primeiro, glória humana, não é questão financeira. Não é questão de status, de prestígio, de poder, de fama, de conta bancária. Mas Deus está dizendo para você que é a glória celestial. Do sacrifício do Calvário, que um dia este Jesus deixou e se despiu de toda a sua glória e toda a sua majestade e veio viver aqui nessa terra. Estamos vivendo no mês de Natal, mês do nascimento de Jesus, e ontem eu estive com meus netos, eles tocaram o sino lá em Miami, Danielzinho e o David estão tocando o sino lá, então tinha a manjedoura, eu vi lá, mostrando que, de fato, o Filho de Deus esteve ali no lugar, como homem. Ali, o Filho de Deus, Cristo ressuscitado, estava ali para sentir aquilo que você sente. A aflição, a dor, a ausência, esse Jesus tendo fome, tendo sede, mas a glória do Pai Celestial, ele despiu para que pudesse estar no meio do povo, nessa sociedade. Então, que você possa entender que a glória que você tem que buscar, não que você vai deixar de romper, de avançar, de progredir, de crescer, de ter, quem sabe, ter bênçãos materiais, mas que o seu foco principal não seja a glória humana. Que a sua chama de sede, de amor, não seja o vil metal. Que muitas pessoas estão aqui nessa cidade, trabalhando às vezes em 3, 4 empregos, trabalhos, para ganhar mais. Às vezes, eu tinha um pastor amigo lá em Nova York, ele disse, Daniel, sabe o que foi difícil fazer com que o povo frequentasse 2 reuniões
E eu fiz um acordo com eles, pelo menos 2 reuniões e uma na casa, para ter uma célula. Mas fiquei 5 anos para fazer isso. No Brasil, nós tínhamos 4, 5 reuniões e a igreja estava todo dia quase na igreja, o povo estava na igreja. Mas muda para os Estados Unidos, a pessoa tem 3, 4 empregos e não tem tempo para adorar a Deus, não tem tempo para adorar a Deus, não tem tempo para buscar a paz do Senhor. Então, a glória humana, querido, ela é passageira. Então, você está aqui em Orlando, não é somente para você ser um homem vitorioso financeiramente. Você está aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo te trouxe do Brasil aqui para você ser um vitorioso, abençoado, mas que você não se esqueça das suas origens. De que você tem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vem de bandeja para você. Eu louvo a Deus porque Deus é tão bom que Ele te ama e quer você como vitorioso também na área material. Então, se Deus coloca em você mais a glória humana, então, quem sabe, essa deformação de comportamento você tem que sair hoje consolidado, dizendo que você tem o consolidar a glória celestial. Só quando inverterem esses valores, só quando viverem tendo como referencial a glória de Deus. Sabe aqueles que estão lá no Brasil? A minha filha trabalha em uma empresa de comunicação e eu sei que muitos no Brasil estão vivendo lá sobre essa operação chamada Lava Jato. Já ouviram falar sobre a operação Lava Jato? Da roubalheira generalizada da Petrobras, a maior empresa brasileira, que está praticamente falida, porque tem uma quadrilha assaltando ela. E muitos desses empresários, dessas construtoras, com agentes, tanto o empresário, como o político, como aqueles que estão na direção da Petrobras, estão saqueando a maior empresa brasileira. Mas alguns já estão pagando, estão presos. Então, a glória humana, ele também está enfrentando agora o chilindró. Então, às vezes a pessoa tem muito, mas daqui a pouco não tem absolutamente nada. E se a pessoa não tem nada e tem Deus, ela está vitoriosa. Mas se ela só está na glória humana, quando ela perde de fato esse prestígio, esse status, esse poder, essa conquista, essa pessoa fica arrasada, essa pessoa fica totalmente em parafuso, fica em parafuso e não sabe como lidar quando perde o dinheiro. Em terceiro lugar, versículos 7 e 8 diz assim: seca-se a erva e caem as suas flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as suas flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. A palavra do Senhor é eterna. Que os ideais do homem, que os sonhos do homem são como erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Se você quer o consolo, erga a sua vida sobre a palavra do Senhor, que permanece como a palavra de Deus para sempre. Posso dizer que mesmo o mais apaixonado do marido pela esposa, né, ou a esposa pelo marido, pode garantir que este casamento dará certo para a vida toda, se não for pela base da palavra do Senhor. Sabe, quem sabe casados há 3, 4 anos, a pessoa apaixonada fez juras de amor no altar e daqui a pouco não consegue viver mais junto. Daqui a pouco não pode olhar um para o outro. Dormir na mesma cama parece que ser um suplício. Eu posso dizer isso, queridos. Passou o tempo, agora ele está dizendo não dá mais. O que aconteceu? Posso dizer que não foi colocado o casamento. Pode ser namoro, pode ser noivado, pode ser aquele sentimento que a pessoa tinha, né? De família, criação dos filhos, estabilidade emocional, passa-se como a erva, né? Não foi pela palavra de Deus. Os fundamentos da palavra do Senhor não foi colocado no interior do coração do ser humano. E a pessoa está dentro da casa do Senhor, mas tem uma frustração e nós não podemos controlar. Às vezes a pessoa é vítima, né? Às vezes a pessoa é vítima. Ela casou dentro dos princípios da palavra do Senhor e daqui a pouco aquele que estava do seu lado abandona a casa, abandona a família, entra numa aventura
né? E às vezes a pessoa que é fiel diante do Senhor está sofrendo, porque a salvação é individual. A salvação é individual. A palavra nos diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, marido, esposa, por amor do Senhor, não é digno do Senhor. Então, se você é vítima de um fracasso no relacionamento conjugal, entenda, se você é a parte vítima, você possa entender que Deus está dando para você essa palavra de consolo e de conforto também. Se você colocar a sua vida agora no altar do Senhor, o consolo do Senhor vai chegar ao seu coração. A paz vai chegar no seu interior, porque o foco não é aqui nessa terra. E às vezes a sua frustração vai fazer com que você seja mais feliz amanhã. Eu posso dizer isso porque tenho dentro da família alguém que se separou e no segundo casamento foi muito mais feliz do que o primeiro casamento. E às vezes, queridos, casado dentro da igreja. Então eu posso dizer a você que Deus não desiste de você no seu casamento, Deus não desiste do seu namoro, Deus não desiste do seu noivado. Se você tiver o foco, como a palavra está nos colocando aqui no versículo, se você colocou nas bases, então diz assim, se você quer o consolo, mude hoje as bases. Deixe de tentar de erguer naquela areia movediça, mas erga na palavra do Senhor, que é consolo de Deus, com certeza vai chegar no seu relacionamento conjugal, vai chegar nos seus filhos, vai chegar nas suas finanças, porque não é somente no relacionamento conjugal, mas é na criação dos filhos, porque o seu filho hoje, se for criado debaixo dos princípios da palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, no futuro este filho vai te dar muita alegria. Então que você não desperdice o seu tempo de colocar outras coisas em prioridade, de deixar os seus filhos, quem sabe, a televisão, o professor, a escola, a passar aquilo que você precisa passar. Erguer na palavra do Senhor significa, nesses versículos, que você tem que gastar tempo de pai, de mãe, para que o seu filho no passado, no futuro, possa te agradecer. E eu lembro que minha filha primogênita estava dizendo na semana passada, que estava com um adolescente de 12 anos, querendo fazer alguma coisa, ela queria que ela fosse para o acampamento, e ela não queria ir no acampamento. Pai, não sei o que vou fazer. Ela falou que não vai entrar no carro, não vai para o acampamento, e a minha filha do meio disse, olha, eu agradeço a Deus que papai levava na marra na igreja. Levava na marra na igreja, e é verdade, levava mesmo, foi pastor. As minhas filhas foram criadas dentro da igreja, vigília na igreja, todas as reuniões elas iam comigo na igreja, e se não queria, ia na marra. E hoje eles agradecem, são casadas, têm filhos, e agradecem, porque esse investimento eu não abri mão, porque esse investimento meus pais fizeram comigo também, sou filho de pastor, então eu sei o que representa, de fato, aquilo que Deus me deu, a herança que Deus me deu pelos meus avós, pelos meus pais, e eu passei para meus filhos, e minhas filhas passaram para os seus filhos. Então, na 5ª geração de evangélicos, toda a família convertida, toda a família convertida. Sabe por quê? Porque eu posso dizer a você, a base que você tem que dar é a palavra de Deus. É a escola bíblica, no passado que tinha escola bíblica, tinha célula, tinha culto doméstico, eu tive tudo isso dentro de casa. Com saudade, lembro que na minha casa, uma vez por semana, abria-se a Bíblia, cantava-se um cântico e comentava a palavra, e alguém orava, alguém lia a palavra. Então nós, 8 filhos, meu pai teve, 8. Os 8 filhos sentavam na mesa e liam a palavra de Deus, buscavam a face do Senhor, e fomos ensinados dessa forma. Isso nós repassamos para as nossas filhas. Então, repassar a palavra de Deus está dizendo sobre as bases da palavra do Senhor. Não é as bases humanas, não é a glória do homem, mas é a palavra do Senhor. Isso fica, isso permanece. Inculcar a palavra do Senhor, ninguém vai roubar do seu filho. Não é a droga que vai roubar, não é o sexo que vai roubar, não é as amizades que vai roubar, não. Se ele tem a palavra do Senhor, então você faça questão, quando você vem para a igreja, não deixe o seu filho em casa. Não deixe, seja adolescente, seja jovem, e insista para que ele esteja aqui, para que ele ouça a palavra, que eles tenham o cultinho, que eles estão aprendendo a palavra do Senhor, que lá na frente, esse filho vai te agradecer muito. Em 4º lugar, versículo 9.
Diz assim: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobre um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Tu, anunciador de boas novas, ergue a tua voz fortemente, levante, não temas, eis aí o vosso Deus. Se nós entender que Deus está presente no mundo, muitas vezes nós somos em incerteza. Então, eu quero que você que está aqui entenda: precisa de graça do Senhor, precisa de cura do Senhor, precisa de conforto do Senhor, que Deus está inserido no seu contexto do dia a dia. A palavra está dizendo, Deus está inserido no seu contexto do dia a dia. Deus sabe agora o que você está precisando. Se você teve perdas, Ele sabe que você teve perdas. Se você está doente, Ele sabe que você está doente. Se você se separou e está sofrendo por isso, Deus está aí sabendo que você teve um momento difícil, conflituoso no seu relacionamento conjugal, que hoje você está vivendo altos e baixos porque você não sabe administrar isso. Então Deus está dizendo para você essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que Ele se preocupa com você, no contexto que você está. Nessa correria que nós estamos vivendo, aqui nessa cidade, tem gente que fica naquela incerteza, no estigma de solidão, né? Onde as pessoas não têm tempo umas para as outras. As pessoas não têm tempo para ninguém, não tem tempo de conversar. E o tempo que você tem, às vezes você está na internet, né? E eu posso dizer que hoje, depois de aposentado, agora sou com meus amigos, tenho quase 10 mil amigos no Brasil e no mundo, de amigos que eu conheço, que me conhecem do ministério, e às vezes a pessoa não tem tempo, então você possa ter entendimento também que a palavra do Senhor é para mim, para você também, que Deus está preocupado, e aqui diz que muitas vezes nós passamos nesses altos e baixos porque nós não estamos percebendo que Deus está preocupado com aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando. Então, você que está descasado, você que está doente, você que está tendo problema financeiro, você que está, nesse momento aqui, lutando nessa cidade para receber o seu green card, como eu, né? Sabe que Deus está preocupado com isso também? Ou Deus está alienado, está longe de seus problemas? Não, o texto está dizendo no versículo 9 aqui, que Ele está, sim, preocupado com você. Se nós entendemos que Ele está presente nesse mundo, nós não teremos esse estigma de solidão. Muito pelo contrário, Deus está dando para você. Nós sabemos que muitos estão se sentindo abandonados, vivem um drama de uma outra geração, com sentimentos de solidão, profundo e poderoso, posso dizer, onde temos aquelas pessoas que estão nos hospitais. Eu estive visitando aqui o pai que estava aqui, que estava com câncer aqui nessa cidade, da Márcia, né? Então, fui orar por ele. Um dia, a Márcia pediu, pastor, pode ir lá, orei por ele lá, ungi por ele. Falei de Jesus primeiro para ele, que o maior milagre não era a cura, o maior milagre que ele precisava receber era Jesus. Então, eu posso dizer isso, querido. E eu vivi esse problema na família durante esse ano, 3, perdi um irmão, e o outro irmão, 2 irmãos com câncer, e perdi uma cunhada, perdi um irmão e uma cunhada neste ano de câncer, e um outro irmão, milagrosamente, Deus curou. Mas eu sei que no contexto desses que tinham o compromisso, a minha cunhada, compromisso com Jesus, os meus 2 irmãos, compromisso com o Senhor, criados, mas morreram de câncer. Eu posso dizer, será que no momento da angústia, de aflição, de perda, Deus não estava no contexto deles? Muito pelo contrário, eles estavam ali ouvindo a palavra, sendo confortados, sendo consolados, sabendo que de fato aqui nós temos o começo de entrada nessa terra, mas temos um momento também de saída dessa terra. E quando nós saímos daqui, a palavra diz que o último adversário que nós temos que enfrentar é a morte. Diga para o teu irmão, o último adversário que você tem que enfrentar é a morte. É a morte. E que você esteja preparado para a morte. Então, Deus está inserido
Eu posso que Deus está inserido, seja problema de enfermidade, seja problema conjugal, seja problema financeiro, seja problema de relacionamento, Deus está no contexto do seu dia a dia. Em último lugar, se você quer ser consolado, diz a palavra, é preciso deixar de ser guiado pelo pastor eterno. Tem que se deixar mover, de se deixar levado e dirigido por ele. Versículo 11, último versículo, diz assim: como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e as que amamentam, ele as guiará mansamente. Olha, a palavra nos diz aqui, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços. Então, Deus te ama tanto, que ele te carrega no colo. Está entendendo isso? O texto diz exatamente isso. Ele levará nos seus seios, e as novilhas amamentam as novilhas, ele guiará mansamente. Esse, então, é o dia e a hora do consolo de Deus. Deus está dizendo, fala ao coração do meu povo, né? Que não é, e fala ao coração mesmo, Deus está falando ao seu coração, que não é tempo de guerra, mas é o tempo da graça, não é o tempo do sofrimento, da aflição, é o tempo da graça. Mas Deus está dizendo para você que não é tempo de ninguém te acusar, porque é tempo de perdão. Deus te perdoa, mesmo que você fracasse, mesmo que você caia, mesmo que você peque, Ele é um Deus que te perdoa. Mas diz assim também que você tem que consertar a sua vida. O versículo diz que você tem que consertar a sua vida. E diz também o texto da palavra de Deus que você tem que inverter os valores da vida. Estão entendendo? Inverter os valores da vida. E a palavra diz que é preciso também de ser deixado, ser dirigido por Ele. Então, que Deus está inserido no contexto do dia a dia de cada um que vive. Então, não sei como você está aqui hoje, mas Deus está dizendo que Ele quer que você tenha um coração aberto para ser conduzido por Ele, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não querem ser conduzidos pelo Pai. Deus mostra um caminho, você faz o caminho totalmente inverso. Deus está trazendo você aqui para esse ministério, para você ser protegido, para você ouvir a palavra sábia, equilibrada, madura, e mostrando para você o caminho como você pode ser abençoado pelo Pai. Então, às vezes é dolorido, mas é importante que você entenda as bases que Deus tem colocado, é a sua palavra. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero que você leve muito a sério tudo que foi falado aqui nesta noite. Você que está aqui, que é povo de Deus, você que se sente esmagado, sendo achatado, você que anda sofrendo, se sentindo culpado, você que pecou, você que caiu, você que faltou, ou você que faliu num negócio, num empreendimento, você que se sente derrotado, arrasado, deprimido, você que está aqui cabisbaixo. Em nome de Jesus, a palavra de Isaías 40 nos dá esta segurança. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, nesta noite, com uma voz de Isaías, para trazer a palavra de consolo para você. O Senhor disse, console meu povo, console meu povo. Se você é povo de Deus, eu hoje, com o coração humilde, quero que esse consolo venha do Senhor. Você quer endireitar as veredas, quer inverter os valores, quer colocar naquilo que é permanente, quer que o Senhor esteja inserido no seu contexto, do seu dia a dia, quer esquecer das glórias desta vida, esperar somente aquilo que vem do Senhor. Se você quer o consolo do Senhor, Ele enxugará toda a sua lágrima. O texto diz, consolai, consolai meu povo. Somente os corajosos tomam a decisão de querer um consolo de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a liderança da igreja para estar aqui à frente. Se você quer uma oração, eu quero que você venha à frente. Não sei o que é que você quer.
Não é apelo, é para você receber o consolo de Deus. Pastores, venham aqui à frente. Você que é líder da igreja. O abraço vai ser a consolidação da graça do Senhor, da cura do Senhor, da bênção do Senhor. E eu quero que você que está aqui, que ouviu essa palavra, Deus é fiel, Ele te ama muito. Venha aqui receber um abraço desses líderes. Ele vai abraçar você, vai orar por você, e você vai ser tremendamente visitado pelo Espírito de Deus. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Venha aqui receber a oração de um líder que ama você. Saia do seu lugar. Deus falou com você. Não deixe para amanhã. É os corajosos, aqueles que precisam da bênção do Senhor. Saia do seu lugar. Venha receber uma oração do Senhor. Ah, pastor, eu estou triste. Eu estou abatido. Estou com um problema financeiro. Tenho um problema no meu relacionamento. Eu não sei aonde você está. Não importa se você é até líder. Mas se você tem, de fato, uma bênção não recebida do Senhor, Deus está aqui para te abraçar. Deus aqui está para te curar. Deus está aqui para te renovar. Deus está aqui para te restaurar. Deus quer que você saia nesta noite abençoado. Deus quer que você seja renovado, unção fresca. Você pode falar para esses líderes o que você quer. Eu sei que tem mais pessoas. Não deixa o inimigo segurar, não. Não venha receber a bênção do Senhor. Quem sabe a bênção maior no seu casamento. Quem sabe a bênção maior no seu relacionamento dos seus filhos. Está precisando dos filhos. Está precisando, quem sabe, na questão profissional. Quem sabe um documento que não saiu. Isso não é nenhum demérito. Muito pelo contrário. Você precisa do abraço de Deus. Da cura do Senhor. Venha receber a bênção do Senhor. Ah, eu não recebi meu documento ainda. Quem sabe por isso você está abatido. Quem sabe você está entristecido. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você. Não importa, querido. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Mas para você sair daqui de posse do milagre que Deus tem. E Deus é bom e Deus é fiel. Deus ama muito você. Saia do seu lugar e venha aqui abençoar, receber a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor vai na sua casa, vai na sua família. Deus está no contexto do seu dia a dia. Meu Deus e meu Pai, queremos agora agradecer ao Senhor pelo privilégio que o teu filho e a tua filha têm nesta terra, de ser amado pelo Senhor, de ser carregado pelo Senhor. Eu quero que esse teu filho e essa tua filha sinta protegido pelo Senhor. Hoje, Senhor, que ele saia daqui abençoado. Ele saia daqui, Senhor, com a vitória. Que ele saia daqui com a conquista do Senhor. Que o abraço seja, Senhor, o abraço da vitória, o abraço da cura, o abraço da restauração, do milagre do Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Toda a igreja, comece a agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor. Nós somos povo do Senhor, como erva. Um dia sairemos dessa terra. O foco nosso não seja a glória humana, mas o nosso foco seja o seu reino. Abençoa o seu povo agora. Abençoa esse ministério, a vida do pastor Fernando, da pastora Sílvia, dessa liderança tão querida e tão amada. Que o Senhor possa trazer tempo novo, para que os teus filhos sejam felizes aqui. E que este ministério seja aqui, Senhor, um lugar como um oásis do Senhor, como abrigo, como refúgio nessa cidade. Nós liberamos através da sua palavra um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de milagres e de sinais e maravilhas a este santo ministério. Abençoamos agora com a sua palavra. Atenda, Senhor, os desejos do coração daquele que não teve coragem de vir para frente, mas tem uma necessidade, tem uma carência. Precisa da bênção do Senhor, do consolo e do conforto do Senhor. Que ele possa voltar para a sua casa, também sendo abençoado pelo Senhor. Também sendo abençoado pelo Senhor. É o nosso pedido, crendo que o Senhor é fiel e poderoso. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Deus é bom.
Deus é fiel. Amém.